Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Nós queremos começar hoje uma série de mensagens intitulada O Decálogo. E hoje nós queremos trabalhar apenas o prefácio, o preâmbulo, o prólogo, a introdução do Decálogo, como você queira chamar, com base no versículo 2 de Êxodo, capítulo 20. Tá bom? Por favor, abra a sua Bíblia e nós vamos estar fazendo essa exposição dos 10 mandamentos, o Decálogo. Tá bom? Então vamos ler a uma só voz o versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Leiamos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. De novo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Queridos, essas foram as primeiras palavras de Deus a Moisés. Nós sabemos que Moisés foi esse instrumento de Deus para que ele pudesse estar entregando a sua lei. O povo necessitava de uma orientação, de um norte. O povo precisava de algo que pudesse estar guiando seus passos. Portanto, Deus, ele instituiu a sua lei, e nós chamamos de lei moral. Foi a lei que Deus entregou, primeiramente ao seu povo, quando da entrega dos 10 mandamentos, e para todos nós. Nós entendemos que aquilo que Deus entregou para Moisés naqueles dias, está em vigor até os nossos dias e continuará até o fim de nossas vidas. A lei moral, ela se constitui o ideal de Deus para as nossas vidas, para a nossa relação com Ele e para também a nossa relação com o nosso próximo. Então, os 10 mandamentos, de forma resumida, eles representam a lei moral de Deus para todos os povos. Essa lei moral é regra de obediência, tanto para o crente como para o não crente, indistintamente. Não foi entregue apenas para o povo de Deus lá no passado. Embora esse povo tenha sido um meio pelo qual Deus ele entregou a sua lei, mas é algo que precisa ser observado e cumprido por toda a raça humana. Então nós vamos estar fazendo um estudo a partir dos 10 mandamentos que Deus entregou ao seu povo. E eu estou usando o livro sobre estudos no breve catecismo de Westminster, para estar trazendo algumas lições preciosas para cada um de nós. E a nossa confissão de fé, ela nos ensina o seguinte, queridos: a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais. Então, todos nós precisamos estar nos voltando para a lei de Deus. E aí surge um questionamento: se ela, a partir da sua obediência a esta lei, se a pessoa ela pode alcançar a salvação de suas almas.
Então uma pessoa não é salva porque obedece à lei moral. Há muitos que cumprem pelo menos alguns itens dessa lei, mas isso não lhe dá o direito de achar que a partir da sua observância esses serão salvos. Porque, queridos, a nossa salvação é pela graça de Deus. E nos diz o apóstolo Paulo que a nossa salvação, embora seja pela graça de Deus, é mediante a fé. E essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Você pode ser uma pessoa bem educada, você pode ser uma pessoa de boa índole, você pode até cumprir todos os rigores da lei, pelo menos uma parte deles, porque humanamente falando é impossível nós cumprirmos toda a lei moral. Nós vamos falar um pouco mais lá na frente. Mas isso não vai estar lhe dando a garantia da salvação da sua alma. Pelo contrário, irmãos, quando nós nos voltamos para a lei de Deus, quando nós estudamos o decálogo, nós percebemos o quanto nós precisamos de Deus, irmãos. O quanto nós precisamos de Cristo para cumprir aquilo que Deus, Ele determinou para cada um de nós. Porque a lei, ela faz com que o homem, ele reconheça o seu pecado. Quando nós olhamos para a lei de Deus, isso faz com que eu e você tenhamos a ideia das consequências do pecado. Se esse pecado não for expiado, se esse pecado não for perdoado, nós não teremos escapatória. A lei tem esse objetivo de abrir os nossos olhos, para que possamos compreender o quanto nós precisamos do nosso Salvador, o quanto nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Então essa lei moral, irmãos, ela está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que nós temos na palavra do nosso Deus, a partir do capítulo 20 do livro de Êxodo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos várias passagens, onde o próprio Jesus, o Salvador, ele fez um resumo desta lei moral, destes mandamentos. Vamos ler juntos, se você conseguir. Leiamos. Amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então esse foi o resumo fantástico que Jesus ele deu do decálogo. Amar ao Senhor nosso Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. A primeira parte do decálogo nos ensina isso, queridos. Mas não para aí. A nossa religiosidade, ela não se resume à nossa relação com Deus de forma vertical. Ela tem que ser expressa de forma horizontal. E aí o Senhor Jesus, ele completou dizendo: e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então foi esse o objetivo pelo qual Deus instituiu a sua lei, para que eu e você pudéssemos estar observando. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre a introdução destes mandamentos, para que assim possamos nos voltar para o cumprimento daquilo que
Deus, Ele colocou para cada um de nós. Então, nós podemos até fazer a seguinte colocação: quais as motivações ou a motivação correta para viver em obediência a Deus? Nós vamos encontrar a resposta no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, qual a motivação para eu e você vivermos em obediência a esta lei? A primeira, queridos, é que Ele é nosso Senhor. Devemos guardar seus mandamentos por ser Ele nosso Senhor. Uma vez que Ele é o nosso Criador, uma vez que Ele é o soberano, uma vez que Ele está acima de todas as coisas e de todos nós, e eu e você somos apenas súditos desse Senhor. Então, Ele, de fato, tem todo o poder, tem toda a autoridade, para que assim, nós possamos estar nos colocando diante dEle, com o objetivo de estar observando a sua lei, para estarmos obedecendo. Então aqui, Deus falou para Moisés: eu sou o Senhor. E se você observar, a palavra Senhor está em letras garrafais. Ele não é um Senhor qualquer. Ele não pode ser comparado a nenhum outro que porventura tenha autoridade sobre as nossas vidas. Porque Ele é o Senhor de todos que foram criados. Ele é o Senhor de toda a sua criação. Ele é aquele que tem todo o poder. Então, antes dele entregar a lei, antes dele entregar os 10 mandamentos, o decálogo, ele diz: eu sou o Senhor. Então, queridos, essa deve ser a primeira motivação para obedecermos o decálogo. Ele é Senhor. E não somente Senhor, queridos, Ele é nosso Deus. Devemos guardar seus mandamentos, porque Ele é nosso Deus. Visto que Ele é nosso Deus pactual, e tem nos levado a um relacionamento especial consigo. E assim nós temos a obrigação de servi-lo. Ele não somente é Senhor de todos, mas Ele é o nosso Deus. Ele quer ter a primazia, Ele quer ter a prioridade na sua vida, na minha vida. Ele é nosso Deus. Aqueles que têm entendido isso, aqueles que têm vivido essa realidade de estar ligado a este Deus, então, consequentemente, esses não podem desprezar o decálogo. Esses não podem rasgar de suas Bíblias a lei de Deus, que é a lei moral. Como nós falamos no início, ela ainda hoje está em vigor. E portanto nós devemos estar olhando para esta lei de Deus. É interessante, queridos, que muitas constituições de países protestantes tiveram como a base da sua legislação o decálogo, a lei de Deus. E portanto, nós devemos estar reconhecendo a sua grande importância para a vida de cada um de nós. Então Ele é nosso Deus. Portanto, essa é uma outra motivação para viver em obediência à lei de Deus. Em terceiro lugar, queridos, Ele é nosso Redentor. Redentor
é aquele que é capaz de libertar, é aquele que é capaz de redimir. Redentor é aquele que é capaz de salvar. E o versículo 2 nos diz, na última parte, que te tirei da terra da servidão. O livramento de Israel da casa da servidão tipifica para o crente o livramento espiritual do pecado, irmãos. Tipifica o livramento do crente do livramento do crente do inferno. Então ele é o nosso redentor. Então vamos pensar um pouco na situação do pecador, irmãos, para que você possa ter uma noção mais abrangente do que significa Deus como nosso redentor. Então, primeiramente, o pecador é um indivíduo que está preso ao pecado. Ele é escravo absoluto de sua própria vontade pecaminosa. Ele não pode fazer outra coisa, preste bem atenção, do que o que a sua própria natureza pecaminosa determina. Muitas vezes nós achamos que somos livres, mas aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Redentor, esse está de fato preso ao pecado. O apóstolo Paulo diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esses estão manietados, esses estão acorrentados. Eles não fazem outra coisa a não ser pecar, queridos. O pecado reina sobre ele, sobre a vida do pecador. E não há nada que possa fazer com que ele seja livre, liberto, de maneira nenhuma. Muitas vezes nós achamos que somos livres, mas nós não somos. Nós, que eu digo, aqueles que ainda não experimentaram um encontro com o Senhor Jesus. Esses não são livres. Esses vivem na prática do pecado. Esses vivem na contramão daquilo que Deus determina para as suas vidas. Esses estão presos. E aí, queridos, quando nós analisamos essa situação do pecador, nós podemos dizer que ele está sob o domínio absoluto de Satanás. É uma palavra pesada, mas é isso mesmo, queridos, que a palavra de Deus coloca para nós. Quem governa a mente do pecador não é outra pessoa a não ser Satanás. E o indivíduo não pode fazer nada a respeito, porque está na ignorância, irmãos. Esses vivem na ignorância. Pastor, que ignorância é essa? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, nos diz que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Então esses não têm entendimento da palavra de Deus, esses não têm o entendimento da lei de Deus, esses vivem na ignorância, irmãos. Esses realmente estão totalmente dominados. Satanás governa a vontade do pecado nessas vidas. E por isso o pecador estará obedecendo ao tentador em cada situação, irmãos. Então, essa é a realidade do pecador. A segunda realidade é que ele é um indivíduo que caminha no campo minado. O pecador, em cada passo que der, tem no seu final uma mina satânica, que não pode se desviar, porque ele será inevitavelmente destruído. Daí
irmãos, a grande importância da obra do Senhor Jesus. Porque um dia nós estávamos perdidos. E aqueles que ainda estão longe do Senhor Jesus, aqueles que ainda não tiveram suas vidas transformadas, esses continuam caminhando no campo minado. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. É aquele campo que aqui e acolá explode, trazendo consequências graves para a sua vida espiritual. Então essa é a situação do pecador. Esses andam nesse campo minado. Satanás vai colocando armadilhas pelo caminho, irmãos, para que o pecador te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Egito, para nós, representa esta vida de pecado, esta vida sob o domínio de Satanás, irmãos. E a terceira situação deste pecador é que é um indivíduo que está caminhando para o inferno. Ele está preso, ele caminha num campo minado e ele está caminhando para o inferno, irmãos. Essa é a situação do pecador. O pecador está em direção ao tormento eterno. Não há maneira pior de descrever o sofrimento, de retratá-lo, senão chamando-o pelo nome de inferno. Eu estava até falando na última quinta-feira, muitas vezes, alguns por aí afora dizem que o inferno é aqui mesmo, que não há esse inferno descrito pela palavra de Deus, não há este céu, o inferno é aqui mesmo. E nós sabemos que esses estão totalmente equivocados. Se o inferno de fato fosse aqui, então para muitos esse inferno seria uma maravilha, mas nem se compara àquilo que está determinado para aqueles que vivem na contramão da vontade de Deus. Veja que a pior dificuldade desta vida, a pior, é mais fácil se comparada aos terríveis castigos do inferno. A pior situação que você possa viver neste mundo não se compara com aquilo que está reservado para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que vivem como se Deus não existisse. Então, dessa servidão é que a pessoa redimida, ela é liberta pela graça, irmãos. Então foi isso que Deus ele falou para Moisés, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É por isso que ele é o nosso redentor. Nós estávamos nesta casa da servidão, nós estávamos presos ao pecado, sob o domínio de Satanás. Mas Deus, como redentor, ele nos livrou do Egito, nos livrou desta terra maldita. E eu quero fazer aqui algumas aplicações, irmãos, do que nós falamos, da introdução do Decálogo. Foram as primeiras palavras que o Senhor falou para Moisés, e eu repito no versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quando nós tomamos conhecimento daquilo que Deus realizou por nós, a pergunta que vem à nossa mente, por que nós não o louvamos mais por tão grande libertação, irmãos? Você que um dia foi salvo, você que um dia foi transformado, e você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, por que você, porque eu, porque nós não o louvamos mais ainda, por tão grande libertação, queridos? Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos sentenciados à morte,
mas pelo sacrifício de Jesus, nós fomos redimidos, nossos pecados foram perdoados, porque nós não o louvamos mais, queridos. Por quê? Porque nossa vida não é um hino incessante de louvor ao nosso Deus, por Ele ter nos libertado, irmãos. Às vezes eu paro e penso nessa realidade. Que bênção grande Deus Ele providenciou para nós, através da morte do seu Filho na cruz, para que nós fôssemos perdoados. Para que bênção maior do que essa? Muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas materiais, muitas vezes nós estamos tão bitolados nesta vida, que nós perdemos a noção daquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho na cruz do Calvário, porque a nossa vida não é um hino de louvor ao nosso Deus, porque nós não vivemos para a glória dEle, para o louvor dEle, já que Ele não poupou aquilo que era mais precioso para Ele, que foi o seu Filho, para pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário, porque nós não reconhecemos tamanha dádiva de Deus por nós, queridos. Então, são questionamentos que nós devemos estar fazendo. Como é possível nós não louvarmos nosso Senhor Deus por aquilo que Ele fez por nós, irmãos? Por que não louvarmos? Muitas vezes nós estamos tão presos a pequenas coisas do nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com coisas banais, que nós não nos envolvemos mais com Deus. Por causa de determinadas coisas pequenas, nós não nos doamos para sermos usados para a glória de Deus. Até porque nós entendemos que nós fomos criados para a glória de Deus. Eu e você, queridos, eu pergunto, a sua vida tem sido para a glória deste Deus? Já que Ele nos deu aquilo que nós mais precisávamos. Nós não precisamos, é claro que humanamente falando, nós carecemos de determinadas coisas. Nós devemos buscar, nós devemos estar colocando as nossas petições diante do Senhor, sem dúvida alguma. Mas se Ele não nos der, irmãos, nós já temos o suficiente para vivermos para o seu louvor. Glória a Deus por isso. Para vivermos para a sua glória. Para vivermos conectados com Ele. Como deixarmos de fazer todo o esforço para agradecer-lhe por essa graça maravilhosa, irmãos? Como não fazer tamanho esforço? É claro que nós jamais retribuiremos a Deus aquilo que Ele fez por nós. Não, nós não retribuiremos à altura de maneira nenhuma, queridos. Mas nós deveríamos estar vivendo mais para Ele, na nossa convivência familiar, nos nossos relacionamentos sociais, nas nossas interações profissionais, na nossa sala de aula, na escola, na universidade. Nós deveríamos, irmãos, estar vivendo de maneira que Ele venha a ser glorificado. Então, eu quero fazer esses questionamentos, porque aqui a palavra de Deus no versículo 2, ela é muito clara para nós. Devemos obedecê-lo, devemos observar a sua lei, porque Ele é Senhor de nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus, e acima de tudo, queridos, porque Ele é o nosso Redentor. Glória a Deus por isso, Ele é o nosso Redentor. Eu estava perdido, eu estava sentenciado ao inferno. Hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Glória a Deus por isso. Hoje nós podemos falar como o apóstolo Paulo falou
em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, não que a morte ela deva ser desejada por cada um de nós, não, de maneira nenhuma, mas por sabermos que quando chegar o nosso dia, nós vamos estar herdando aquilo que Deus preparou para nós, e vai ser incomparavelmente melhor do que aquilo que nós vivemos no dia a dia, queridos. Então nós devemos viver essa expectativa a cada dia, queridos. Então a nossa oração deve ser: Senhor, me ajuda a viver segundo a tua vontade. A lei moral, eu repito, é a revelação da vontade de Deus para mim e para você. E a partir do próximo domingo nós vamos estar estudando cada ponto desta lei. Vai ser uma série de estudos baseado nos 10 mandamentos. E eu quero concluir, queridos, dizendo: nada deverá deter um pecador arrependido de engrandecer o precioso nome de Jesus, dando-lhe a posição preeminente em tudo que fizer, falar e pensar, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Naquilo que eu estiver fazendo, naquilo que eu estiver falando, naquilo que eu estiver pensando, deve ser tudo para a glória de Deus. Eu quero concluir com o Salmo de número 111, versículo 1. Eu gostaria que você lesse comigo, bem forte. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Glória a Deus por isso. De todo o coração renderei graças ao Senhor. De todo o coração. Não deve haver reservas para adorarmos a Deus. Quando você tem a noção daquilo que Ele fez por você, você deveria estar assim muito feliz na presença dEle. Aqui é render graças de todo o nosso coração, queridos. Muitas vezes nós vibramos muito mais pelo nosso time de futebol do que pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos inflamamos muito mais por determinados partidos do que pelo partido do Senhor Jesus Cristo. E nós deveríamos nos animar muito mais com este Deus, irmãos. As outras coisas são pequenas diante daquilo que Deus Ele fez por nós. Amém, queridos? Que Deus Ele nos abençoe.